Olá, pessoal! Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós estamos aqui com a Nath. E eu estou a caráter, porque hoje a gente vai falar de Terry Pratchett. Então, Nath, seja bem-vinda de novo à Toca do Aventureiro, porque você já esteve aqui antes, né? E se apresenta pra galera, por favor. Oi, gente, obrigada, Marcos, pelo convite. Adoro esse canal, ainda mais falando sobre Terry Pratchett, que é meu autor favorito. Meu nome é Nath, né? Eu tenho uma página no Instagram, Indica Nath, onde eu falo muito de literatura fantástica, principalmente Discworld, que eu acho que é um mercado que tem que abrir ainda mais, com o livro vindo, né? Retornando ao Brasil com a Jumbo, a galera também está com a saga da Tiffany. E eu sou apaixonada por esse universo, estou muito feliz de estar aqui. Muito bem. Então, antes da gente mergulhar no Discworld, eu tenho uma pergunta para a Nath, porque eu estou a caráter. Nath, para você que é fã de Discworld, cajado de mago tem nó na ponta? Ah, Pra quem não entende essa referência, gente, vão ler a Saga das Bruxas, né, Nath? gente, é muito bom conversar com quem é fã do Disco hoje também, porque a gente tem umas pegadas que vai na saga toda, essas piadas internas. É muito bom conversar com quem também é fã. Exatamente. Deixa eu tirar aqui, porque senão atrapalha a iluminação, né? Então vamos lá, pessoal. A gente está aqui, como a Nath falou, para a gente falar de Discworld, mas especificamente da saga da Tiffany Dolorida. Exatamente, a Tiffany Dolorida ela é uma saga paralela à saga principal do Discworld, né? E também ela é a saga que encerra o Discworld. E a gente vai entrar então um pouquinho nisso, né? A saga da Tiffany, ela está sendo lançada novamente no Brasil pela galera Record. Então a gente tem essa capa linda do Pequenos Linda. Homens Livres, né? Mas originalmente ela foi lançada pela Conrad, que ela também. Eu ainda amo mais a capa da Conrad, gente, me perdoe, Eu tá? amo essa ilustração original. Amo. Então, e a gente também, ela passou rapidamente pela Bertrade, que a gente teve com as capas minimalistas. Eu não tenho da Bertrade, eu tenho a sequência, que é o Chapéu Cheio de Céu, que aqui que é minimalista, são todas muito bonitas, né? Mas como eu já falo demais, eu vou pedir para a Nath falar para a gente o que é Discworld para ela e como que foi para ela conhecer a Tiffany Dolorida e os Pequenos Homens Livres, The Free Women. Gente, eu conheci o Disco hoje. Na verdade, eu conheci primeiro o Terry com Good Homens, né? O livro, com Neil Gaiman. Eu adoro esse livro e eu sempre tive uma curiosidade de ler outras obras do Terry para saber quando é que ele se introduz naquela história, né? Porque tanto o Neil Gaiman quanto o Terry Pratchett escrevem essa obra em conjunto. E depois de ler o Discworld, eu vi que tem muita mais mão do Terry nessa obra do que eu pensava, sabe? E eu tava vendo um vídeo no YouTube da Alice, né? Da Xícara Quente. E eu vi muitos vídeos dela falando sobre o Discworld. Aí eu fui pesquisar na Amazon e eu via que, tipo, poxa, a maioria dos livros estão esgotados. Aí eu peguei justamente o da Tiffany para começar essa saga, o que é engraçado, né? Porque a saga dela encerra o Discworld. Mas eu não me arrependo de ter começado dessa forma, porque eu acho que é uma ótima pegada para quem quer iniciar e entender o que é o Discworld, né? Que é tem esse humor, tem essas personagens incríveis, mas também é uma obra que me emociona muito. É engraçado, né? Que é uma obra de comédia, mas ele tem muitos momentos emocionantes e a gente vai se apegando a cada um desses personagens. Uhum. Bom, então, pessoal, a gente conhece a Tiffany, ela mora no Giz. O Giz é um local que é como se fossem as colinas da Europa, para criadores de ovelha. E lá não existem bruxas no Giz. Mas será que não? Né? Então, a Tiffany, ela é uma de muitos filhos. Então, ela é aquela filha que ela herda roupas, herda sapatos, né? E recentemente, né, a pessoa mais querida da comunidade era a vovó Dolorida, que a gente descobre que ela veio a falecer, né? E através das lembranças da Tiffany, a gente começa a entender que existem bruxas no Giz. Só porque ela não se chama bruxa e não tem um chapéu pontudo, não quer dizer que ela não é uma bruxa. E aí a gente conhece uma outra professora de geografia, né, Nath? Vamos falar da professora de geografia.
Ai, meu Deus, a gente inicia essa obra, como o Marcos falou, sem ter uma bruxa, né? Só que aí a gente tem essa professora de geografia que parece, e ó, aí vem. Tiffany demonstra primeiro uma habilidade para magia, porque ela tem o que toda bruxa precisa ter. Ela é questionadora. Então, ela tá sempre questionando tudo, aí tem. Eu lembro que tem um evento lá no GIS que vem professores de fora, que vem uns andarilhos, e ela começa a questionar essas pessoas. E nisso aí que abre essa porta, né, para perceberem que tem uma menina nessa cidade que tem habilidade para ser bruxa. Futuramente vai ser, nesse mesmo livro, a gente vai conhecer uma das minhas personagens favoritas de Discworld inteira, inclusive tem um tatuado uma frase dela, que é a vovó Cera do Tempo, né, o Etherwex, que eu sou muito fã dessa personagem, eu acho que ela, o Morte e a Tiffany são os meus personagens favoritos dessa saga. Bom, então, pessoal, aí que tem essa caravana, né, de profissões, né, que também eles fazem algo parecido no Aprendiz de Morte, né, no Morte, né, e aí ela conhece essa professora de geografia que meio sutilmente fala sobre o que são as bruxas, porque é impossível ter bruxas no GIS, porque o GIS suga a magia. E ainda depois disso, nós somos apresentados à questão do tabaco do marinheiro, né? Somos apresentadas às histórias da vovó Dolorida, e aí a gente sabe que tem meio que um mistério nessa região, porque o filho de um nobre sumiu, né? Uma criança desapareceu. E enquanto a Tiffany está lidando com essas coisas, ela conhece os pequenos homens livres, free women, né? Que assim, o termo we é um termo muito usado pelos escoceses. E toda vamos lá, a estética é que eles são Highlanders, né? Escoceses. Só que eles são basicamente Smurfs que bebem, roubam, brigam, e apesar deles serem desse tamanho, eles têm a força de um ser humano normal. Como é que foi para você conhecer os pequenos homens livres, Nath? Pra mim foi muito cômico, né? Ter essas figuras, tipo, tão aleatórias introduzidas assim na história, mas ao mesmo tempo que eles são tudo isso, beberrões, brigam, apronta confusão, eles são tão leais a Tiffany, né? Que é impossível você não gostar deles. Então foi muito divertido ter esses personagens nessa história. E Terry trabalha o humor de uma forma brilhante com a linguagem deles, né? Que Exatamente. eles falam de uma forma como se fosse um caipirês. Vamos dizer Exato. assim. E a tradução, gente, vamos bater palma aqui para Ludmilla, né? Nossa querida Porque Ludmila Hashimoto, porque no brilhante. original, gente, tem as terminologias de sotaque escocês. Exatamente. A Imagine você Ludmilla fez um traduzir trabalho isso. brilhante, mais uma vez. Todas as traduções, seja da Conrad, da Bertrand ou agora da Galera Record, são a da Ludmila Hashimoto. E vamos pedir para que ela continue, né, traduzindo a saga do Discworld, porque eu É, acho fundamental. Ela já entende concordo. esses personagens. Concordo com você, né? Pelo menos o da Tiffany, né? Porque, gente, a saga da Tiffany Dolorida, ela tá com a galera Record. A saga Discworld, ela acabou de retornar ao Brasil pela terceira vez, ela está com a Jambô, né? E a Jambô são, eles só estão interligados pelo mundo, eles não têm interação, né? Então vamos torcer para a Ludmilla continuar aqui com os pequenos homens livres. Bom, Nath, no começo eu fiquei muito curioso porque tem aquela coisa dos homens livres, eles têm uma organização meio de formigas, meio de abelhas, porque eles têm tipo uma rainha, né? E quando tipo nasce uma filha, essa filha é designado um deles, que normalmente é o bardo, que vai para começar outro clã, porque senão eles acabam se matando ali de tanto brigar, né? A Kelda, né? Então, esqueci o nome dela, muito obrigado. Isso me fascinou nessa parte, e como a Tiffany parou de ser uma história da menininha que quer ser bruxa, e da menininha que na verdade é bruxa, e ela tá desvendando um mistério, né? Que aí ela começa a descobrir que tem essas regras, né? Que essas criaturas místicas pelas quais elas vivem, né?
E tem muita coisa do mundo feérico, bem naquela pegada mais sombria, tipo Sonho de uma Noite de Verão, que fadas sequestram crianças, né? Que tem a rainha das fadas, e a gente tem aquela frase que é muito enigmática, né? Nem rei nem rainha nunca mais seremos enganados de novo. Nossa, eu fico até arrepiado. Né? Como é que foi Incrível, para né? você toda essa. Porque é, os Pequenos Homens Livres, apesar de eu amar o Terry, ele foi como se fosse um vento fresco no mundo, como se ele tivesse pegando tudo que ele já aprendeu e gostou e estava trabalhando totalmente de novo. Só no segundo livro que a gente, como todo livro do Discworld, a gente nunca tem certeza se ele vai ligar É. os pontos, né? Então, como é que foi para você? Poxa, foi muito legal isso que você falou, porque ela sai de uma protagonista infantil que a gente vai acompanhar mais uma aventura para uma aventura, tipo assim, de crescimento mesmo dessa figura. E uma coisa que eu Uhum, admiro no Terry é que ele é um autor, um homem, né? Um autor masculino, mas ele escreve mulheres de uma forma incrível. É sério, gente, é um desenvolvimento das personagens femininas do Terry é incrível. Então ele sempre coloca elas em locais, sabe, de mulheres inteligentes, de poder, e é muito incrível ver essa figura da Tiffany, que por um momento acaba sendo enxergada também como a Kelda, né? Mas isso depois vai se uhum, desenvolver, porque eles enxergavam um valor naquela criança, né, de 9 anos. Eu acho isso muito incrível a forma como ele utiliza dessa narrativa e também você falou dos elfos. Outra coisa que eu amei, porque a gente está acostumada com essa literatura mais moderna, que a gente coloca os féricos, os elfos, como criaturas encantadoras, mágicas. Mas quando a gente vê na história, eles eram criaturas assustadoras, terríveis, e o Terry traz isso com maestria aqui, sabe? Nesse livro. E durante toda a saga, porque os elfos e os féricos vão aparecer em outros momentos desse livro. E é isso que você falou, uhum. Marcos. Ele nunca deixa uma ponta solta. Às vezes a gente fica, será que ele não vai resolver isso? Aí você chega no terceiro livro da saga, ele tá trazendo isso novamente para te explicar. Olha, eu não deixei isso aqui solto, não. E é incrível, Uhum. porque eu sempre falo, você pode ler o primeiro livro da Tiffany Ake sem compromisso para ler os outros, mas todo mundo sempre quer continuar, todo mundo que eu indico sempre quer continuar, porque eu sempre falo, né? Porque ele nunca vai deixar uma linha solta. Então você sempre vai ver aquela personagem se desenvolvendo. E é o que acontece com a Tiffany Ake, que eu acho que ela tem um dos melhores amadurecimentos, crescimentos dentro da saga. E o livro final, não sei se você chegou a ler, acho que sim, né? A gente vai chegar nisso, a gente vai chegar Ai, nisso. chorei, viu? Então, ah, então, pessoal, ah, uma coisa que tem nos detalhes desse livro é que o que acontece? A gente tem placas, cartões de papelão, né? E a Tiffany, ela deixa bilhetinhos. E eles estão presentes em várias partes do livro, né, Nath? E eu acho eles muito legal. Acho que dá mais teor à história, é muito gostoso. Porque você vê que ela começa a escrever, aí ela erra, ela vai se corrigindo, e no final ela não sabe o que falar. Os queijos da prateleira 3 precisam ser vendidos mais É. rápido. Ela é uma criança muito prática, né? Porque ela vive num ambiente assim, né? E quando tudo isso acontece, a professora dela fala: Ó, eu vou procurar ajuda, certo? Você não faz nada, né? Mas é claro que, como uma boa criança que você disse para ela não fazer nada, ela vai É. tomar as coisas atitudes por ela mesma, porque o pequeno Sim. Wentworth aparece, né? E aí ela passa nessa questão que a gente tem até uma pegada também de um pouco de Alice no País das Maravilhas, porque ela vai para a questão das fadas e vai descobrindo, e tem a Rainha das Fadas, né? E o ódio dos pequenos homens livres por ela. É, e em si, essa história é maravilhosa. Quais que são, por exemplo, seus pontos favoritos, ou seus personagens favoritos? Nesse primeiro livro ou na saga da Tiffany toda? Não, no primeiro livro. No primeiro livro, depois a gente fala mais dos outros livros, mas É. nesse primeiro livro, a minha parte favorita é a Tiffany se descobrindo como bruxa, né? Porque primeiro ela tem aquele momento de negação de tipo, eu bruxa, mas depois ela vai entendendo que a magia é muito além de ter
uma varinha de cordão, um chapéu pontudo, que a magia não é sobre isso. E um dos pontos que o Terry trabalha em toda a sua obra, na Tiffany E., que nesse primeiro livro eu acho bem forte, é como a magia está no cotidiano, sabe? E você falou dessas notinhas, eu acho que elas são ótimas para introduzir a história e para a gente gostar da personagem, porque ela é tão prática, mas aí você vê, ela ainda é uma criança, sabe? Apesar de toda essa Exatamente. praticidade dela, ela ainda é uma criança. Então, eu acho que essa é a minha parte favorita nesse primeiro livro, de, tipo, conhecer a Tiffany e ver que ela é uma criança, apesar de ser muito esperta, que tá se descobrindo, né? Uhum. Como bruxa. Dos pequenos homens livres, o que eu mais gosto, eu acho que é do paraquedista, que tá sempre. Ele tá sempre de olho na Tiffany, né? Ele tá sempre É. cavalgando o corvo, tá de olho nela. E uma coisa que eu gosto na questão do Terry é que quando acaba. Não tem aquela coisa, tipo, ó, que nem, por exemplo, ele brinca um pouco que ela vai lá onde eles moram, mas não tem mais sinal dele e tudo. Você fala, poxa, que triste. Mas não, eles continuam presentes, porque Sim. tem uma hora que teve um rapaz, né, que é o filho do nobre e tal, que a Tiffany salva ele, o menino. Ele fala, todo mundo acha que eu te salvei. Ela, porque eu não falei nada. Aí ele meio que fala, você não pode falar, e ela percebe que aí, opa, Uhum. tem alguém me ameaçando, ela percebe a presença e ela usa isso como. Ela usa a cabeçologia, né, das bruxas, Sim, da incrível. do tempo, e intimida o rapaz. Ela olha no olho dele, assim, né? Fala, ó, vamos deixar bem claro que quem que manda aqui, certo? Eu achei isso muito legal, porque aí eu tive certeza que o livro ia ter sequência, Uhum. né? E o que você achou dessa parte? Porque toda a parte que a gente tem a questão da rainha, do marinheiro, do fumo, sempre tem um resquício da vovó dolorida que salva ela. Uhum. Como ela percebe, minha avó estava me treinando para isso a vida inteira, né? Essa é uma mensagem muito forte no livro, que é tipo Uhum. assim, o Terry fala isso, né, que uma pessoa só morre de verdade quando ela não é mais lembrada. E a memória da vovó dolorida segue com a Tiffany todo momento, sabe? Uhum. Assim como os pequenos homens livres. Ela não tá vendo eles, mas ela sabe da presença deles ali, que eles estão ali para protegê-la, né? E é Uhum. muito disso, de tipo, é outra frase do livro, né? Tipo, você pode não saber explicar, pode não tá vendo, mas é magia. E foi voltando nisso no que eu falo, tipo, da memória. A memória também é magia, sabe? Uma forma de magia. Você lembrar, honrar uma pessoa, é você deixar ela viva. Eu acho que essa é a parte mais bonita. E quando você fala da vovó dolorida, eu penso muito nisso, na lembrança e dela realmente estar preparando a Tiffany, porque ela já via esse potencial na neta, sabe? Uhum. Então, e a única coisa do livro, assim, tira uma dúvida para mim, Nath. É no final desse ou no começo do outro que antes de partir ela vai se despedir da onde era o local que a vovó mora? Eu sempre fico na dúvida. Ou então é no início do primeiro, Eu porque acho que no segundo, porque ela vai para outra vida, né? ela vai se. É no segundo, é no segundo. Então, resolvido isso, pessoal. Uma coisa que eu acho que rouba um pouco o foco da Tiffany é que no final desse livro, Vovó Cera do Tempo aparece. Né? E ela chega, a professora dela, que também é uma bruxa, fala: essa é a maior. A vovó Cera do Tempo levanta a mão. É, E aí ela faz uma coisa que eu já. Ela tira o chapéu pra menina pelo sim, que ela incrível. fez. Cara, aquilo me quebrou. Foi aí que eu entendi. Opa, essa é a nova aprendiz da vovó Cera do Tempo, Uhum. né? E a gente termina esse livro, né, gente? Eu sei que a gente está falando um pouquinho rápido, porque esse livro é muito emocionante. Muito. Quem não conhece a Vovó Cera do Tempo vai querer conhecer ela. Então, para mim é meio complicado indicar Pequenos Homens Livres de cara, né? Porque eu acho que o pessoal só vai aproveitar bem o Pequenos Homens Livres se eles leram pelo menos, né? Que assim, o que eu mais gosto das bruxas é quando as bruxas viajam, Ai, né? muito bom. Então, aí também tem a questão da ordem, mas e para você, Nath, como é que foi o final, assim? Olha, primeiro eu vou falar que eu comecei o Disque hoje pela Tiffany Ake. Eu já Hum. sentia que a vovó Cera do Tempo era uma figura emblemática. Só que eu Uhum. só fui perceber o poder dessa personagem quando eu li a Saga das Bruxas, entendeu?
que ela aparece lá de forma brilhante. Então, é como você falou, essa cena ganha um novo significado quando você já conhece essa personagem de antes. Mas eu acho que não atrapalha a leitura. Eu acho que depois que você lê esse livro, você com certeza vai querer ler os outros para conhecer essa personagem que ela se destaca. E esse final que você falou, eu acho muito bonito, porque a gente sabe que a Vovó Cera do Tempo é uma personagem muito forte nesse universo, né? Então, para ela tirar o chapéu dela, é o mesmo dela estar reconhecendo a Tiffany como uma igual, sabe? Tipo, como minha aprendiz. E isso é um momento que muda a saga totalmente, porque ela passa a ser também uma figura presente em todos os momentos ali da Tiffany, né? Que é e aí o que acontece que é no Chapéu Cheio de Céu, né, gente? Que o que acontece? A vovó dá um chapéu para Tiffany, mas ela faz um chapéu com os dedos assim e coloca. Então, para provar que a Tiffany, ela não precisa ter um chapéu de bruxa para ser bruxa, mas ela tem que acreditar no chapéu para ser a bruxa. Ela tem que acreditar em si mesma, né? Que é a mensagem. E tipo assim, gente, esse livro ele acabou comigo na hora que a Tiffany vai se despedir de onde a Nossa, eu não quero nem falar de Nath. Dá vontade de chorar, chorando, né? Bolas, assim, eu não tava me aguentando, cara. Sabe? Gente, isso é porque é uma saga que o pessoal descreve como comédia, sabe? Eu vejo muita gente escrever o Discworld somente como humor, mas não é isso, gente. Não é somente isso. Essa cena é muito emocionante porque a gente vê a Tiffany passar pelo luto, sabe? Eu acho que só quem perdeu uma pessoa entende o que a Tiffany estava sentindo naquele momento. Exato. Eu acho que para ela foi assim, dizer adeus àquele lugar que ela cresceu, a avó dela, que é uma figura tão importante para ela, mas também compreender que ela sempre estará com ela, sabe? Ele sempre vai fazer parte do Giz. Nossa, eu vou até ver aqui que eu separei umas frases, né, da personagem sobre esse momento, que é muito emocionante. Aí depois você vai cortar, né? Só pra não ficar vendo. Eu vou manter as frases. Ah, tá bom. Eu vou dar uma olhadinha aqui, que eu vou ler para vocês, que é justamente sobre esse momento, que eu acho muito emocionante. Meu livro tá todo marcado, eu acho que vou pegar ele, porque fica melhor de eu pega lá. Olhar rapidinho. Isso é uma coisa que eu acho uma atrocidade, marcar livro, mas tudo bem, viu, Nath? Se você acha que é uma atrocidade, você vai sofrer aqui, ó. Que eu marco Nossa, mesmo, já tô com dor. Eu marco porque eu gosto de revisitar as histórias e ver exatamente. A Nath procura, pessoal, nesse livro, a Tiffany vai para as montanhas Ramptos, né, para treinar com a Vovó Cera do Tempo. Aí ela conhece outras bruxas que são mais jovens, meninas, e aí a gente tem aquela coisa de aquela bruxa emo, aquela bruxa que quer ser bruxa para aparecer. A gente tem uma questão do bullying dela, começar a duvidar dela mesma, né? E da Vovó Cera do Tempo, assim, ficar de olho, mas deixar ela aprender com os próprios erros, né? E é claro, a vovó não gosta nem um pouquinho dos pequenos homens livres. Ela repudia o estilo de vida deles, né, Nath? Não é? Eu encontrei aqui uma frase que é logo na despedida dela mesmo, que é no início do primeiro livro. Certo. Que ela fala que é o diálogo dela de despedida, que eu chorei muito, gente. Nossa, lá vamos nós. Aqui. Primeiro ela fala, tá descrevendo o lar dela, né, que ela fala, lã de ovelha, tabaco marujo feliz e terebintina. Tinham sido os aromas da casinha de pastoreio e o cheiro da vovó dolorida. Gente, se isso não é para quebrar o seu coração, nada mais é, né? E é legal porque ela acaba relacionando isso também aos pequenos homens livres, né? Porque eles também têm uma ligação com o tabaco e com a vovó dolorida. Então, é muito bonito. Aí aqui ela fala, uma parte. Vovó dolorida nunca se sentira à vontade com palavras. Ela colecionava silêncio, como outras pessoas colecionavam barbantes. Mas tinha uma forma de dizer nada que dizia tudo. E é tipo justamente isso na despedida delas, né? Ela não precisou se estender, porque ela sentiu, ela foi acolhida naquele momento, sabe? Ao sentir esse cheiro, o vento, tudo, ela sentiu que no primeiro. Nossa, eu tô me segurando aqui, perdão. No primeiro livro tem um momento que conta um incidente que uma mulher que. O Terry não fala isso, mas claramente ela tem deficiência mental, né? E ela pega uma criança porque ela queria ser mãe. E acusam ela de sequestro. E tipo assim, todo mundo sabe que ela
ela não fez por mal. O Sim. próprio Lorde fala, puta, cara, eu tenho que aplicar justiça, mas eu não quero. Aí, de repente, a vovó Dolorida chega, olha na cara do Lorde e, tipo, com o silêncio dela, ela diz muita coisa. E aí a situação se resolve e o Lorde aplica, Nossa Senhora, perdão, aplica a Não, é justiça completamente compreensível. e, tipo, todos ficam satisfeitos. E aí eu acho que é quando a Tiffany percebe que a avó dela era a bruxa do Giz, né? Ela, Hum. a bruxa do Giz, não era uma bruxa do Giz, a bruxa do Giz. Porque quando a vovó chega, as portas se abrem, os dois cachorros dela, aqueles puta dois cachorros de pastoreio, que, se vocês não sabem, gente, cachorro de pastoreio, ele é gordo, mas é puro músculo. É Então muito entram aqueles veloz. dois, aí todo mundo fala, nossa, tipo, a É. vovó Dolorida chegou. E com o silêncio dela, ela resolve. E eu lembro exatamente do que você falou Hum. por causa disso, Nath. E essa cena é linda, né? Porque, nossa, essa Uhum. cena é muito forte, inclusive, porque eles julgavam muito a imagem dessa mulher. E se não fosse pela vovó do tempo, né? Esse tipo de injustiça iria continuar contra o vovó Tempo, não, a vovó Dolorida, ia continuar. E é muito lindo ver como a história dela deu continuidade por causa da Uhum. Tiffany, sabe? Ela estava Uhum. ali para dar continuidade a isso. Então, e como é que foi para você quando a gente passou pro Chapéu Cheio de Céu? Porque aí ela tá passando de menina para uma pré-adolescente. Como eu falei, a gente tem bullying, a gente tem influência dos outros, a gente tem a vovó de olho dela, mas deixando ela cometer os próprios erros, e ela acaba conhecendo outras bruxas, né, as mestras ali, que têm filosofias diferentes, e a vovó Cera do Tempo, ela torce o nariz, né? E eu acho que é nesse livro, me corrija se eu estiver errado, né? Que fala que, tipo assim, que as bruxas não costumam se reunir porque elas são que nem gatos, né? Elas não gostam de passar muito tempo junto, mas eles gostam de saber onde os outros, cada gato está em seu lugar ali, eles querem saber onde os outros estão. Não sei se é nesse livro especificamente que falam isso, né? Mas eu acho essa analogia fantástica, e você? Também gosto muito, você estava falando, eu estava olhando algumas frases aqui, né? Aham, Porque você falou isso do crescimento da personagem. E a sim. Tiffany aqui, ela vai entender o que é ser uma bruxa, né? Que não é só, Uhum, ai, magia, pode pilim pim pim. Não é sobre isso. E as bruxas na vida da Tiffany sempre quebram isso, para ela ver que a magia está em você ajudar os outros. Inclusive, nesse livro tem uma frase que é incrível, que acho que é a vovó Cera do Tempo que fala que as coisas não têm importância, as pessoas têm importância. importância, Então, quando isso. você dá importância ao vislumbre da magia, porque tem muitas bruxas assim, né? Que, ai, Que vou é ignorar as meninas isso, da nova geração, da nova né? geração, que querem mudar a magia, querem modernizar, quer, Uhum. sabe? Ah, eu vou botar tarô, vou botar isso e aquilo, estrela e. Não é isso. A magia está no cotidiano, está em você ajudar o outro. Isso te torna uma bruxa forte. Por que a vovó Dolorida era enxergada nessa comunidade como alguém tão poderosa? É porque ela vivia fazendo magia? Não. É porque ela tinha uma voz potente ali. Ela sabia quando entrar naquela história, quando defender quem precisava ser defendido. E isso é uma das sacadas mais incríveis do autor, né? Inclusive tem uma frase aqui que foi da vovó Cera do Tempo. Se você não sabe quando ser humana, não sabe quando ser bruxa. E quem tem muito medo de se afastar do caminho não chega a lugar algum. Incrível, né, gente? É justamente isso aqui que a gente está dizendo. Primeiro, ser bruxa também é ser humano, sabe? Uhum. E essa ideia que o Terry cria de ser bruxa, ele tira um pouquinho daquele vislumbre, né, da gente e bota a Tiffany em locais que a gente fica pensando, ué, mas não era pra ela estar aprendendo magia? Mas ela tá aprendendo magia fazendo o que ela tá Ela fazendo, tá ajudando no aprendendo magia, cotidiano, sabe? e, e sempre no livro tem uma hora que acaba, né? As meninas acabam fazendo uma É, cagada, e quem resolve é a Voaceira do Tempo, né? E aí todo mundo vem de cabecinha baixa e a com Voaceira do certeza. Tempo fala, essa vida não é para vocês. Né? Ela quebra, fala, não, tipo, eu não vou dar aula para vocês. Vocês já erraram, vocês já provaram que essa Exatamente. vida não é para vocês. Eu acho que isso é um momento muito importante, né? Que a pessoa não pode só chegar e fazer, desculpa, não. Tem que mostrar que você É, mudou. e é uma questão de humildade também, porque essa nova geração não reconhecia, tipo, é a vovó Cera do Tempo, tá bom, mas a gente tá num novo mundo. Mas a gente tem que honrar quem veio antes, né? Eu acho que é uma mensagem bem Exatamente.
bem clara que o Terry deixa, que é muito interessante, assim, de Uhum. acompanhar. É, porque tem aquela coisa, a Tiffany chega pra mim, mas vocês não usam chapéu de bruxa? Ai, chapéu de bruxa é tão coisa do século Tão passado. antiquado, né? E tipo, o chapéu da bruxa é quando é o símbolo que você, tipo, de reconhecimento de Uhum. seus iguais, né? E elas estão rejeitando isso, né? E aí, o que você acha de como que encerra o Chapéu Cheio de Céu? Ah, eu acho muito bom, porque eu acho que a partir desse momento, Tiffany reconhece a bruxa que ela é, sabe? Eu tô aqui com a. Gente, eu amo ler as frases desse livro, porque isso Deixa aqui é eu. poesia, gente. Agora é minha vez. O Vai sol lá. se pôs, uma magia cotidiana e a noite morna veio. O chapéu ficou cheio de estrelas. Sim, era essa aí que eu ia falar. Nossa. Então, Gente, é poesia. Vocês estão vendo que, tipo, ler Terry Pratchett não é só ler, é uma obra de fantasia. Não, gente. É sério, eu não tenho um livro dessa saga, da Tiffany, pelo menos, que eu não chorei em algum momento. vamos falar um pouquinho disso agora, Nath. Pessoal, para quem não sabe, o Terry, ele, infelizmente, ele já faleceu e ele faleceu com eu acho que é uma das doenças mais terríveis, né, que é o Alzheimer, né? Tanto que os livros da Tiffany, o Neil Gaiman ajudou muito ele, né, a terminar. Tem um documentário sobre ele que eu não aconselho ninguém a ver, que vai acabar com você, né? Então, Nath, na minha opinião, eu acho que quando ele falou, não, eu preciso escrever sobre essa menina que vai se tornar uma moça e depois uma mulher, e é isso, o que você falou, é isso, eu acho que era a intenção dele, deixar uma mensagem bonita para a próxima geração. Porque comparado aos outros, você concorda comigo que ele é muito mais reflexivo diretamente, porque Muito. os outros, a gente tem uma coisa mais simples, uma coisa mais discreta no tom, né? Esse não, ele é mais questionador, mas de uma maneira muito bonita, né? Sim, eu sinto aqui nele, e antecipando as botas, mas não vou falar muito não, no último livro da saga, que é uma despedida. Eu sinto que ele, sabe, Sim. ele já. Gente, o Terry continuou escrevendo mesmo com Alzheimer. Você sabe como isso é difícil? Então, tipo assim, eu sempre me emociono a falar dele. Já tô querendo chorar, enfim. Porque ele deixou uma memória viva aqui. O que ele quis dizer aqui é que, tipo assim, pô, eu tô presente através disso aqui e é incrível, sabe? Por isso que eu acho que a gente Ele não pode deixar está, esse tipo de. ele É, está, ele está imortalizado. Ô, Nath, eu não tenho aqui sequência, né? Qual que é o que vem depois do Chapéu Cheio de Céu? é, se eu não me engano, é o meu favorito, que é I Shall Wear Midnight. Deixa eu Que dar é uma o, olhadinha aqui. que é o penúltimo, certo? Isso, não. É, Ainda tem mais. Tem mais dois ainda, porque são 5 livros. tá. Eu sempre que eu acho que são quatro. Eu sei porque eu acho que são quatro. Então, I Shall Wear Midnight é Eu Devo Usar a Meia-Noite. Conta É. pro pessoal sobre Devo Usar a Meia-Noite. Ai, gente, esse é o meu livro favorito. Inclusive, essa tatuagem aqui foi em homenagem a esse livro. Porque Porque esse finalmente a livro eu gente li descobriu o que aconteceu com. no I Shall Have Midnight, a gente descobre, por exemplo, a ligação da Tiffany com aquele menino, lembra, gente, Aham. que ela encontra lá, direitos iguais, rituais iguais. Porque a Sim! gente finalmente descobre o que aconteceu com a Escarina Smith, que foi Serena, meu Deus, gente. a primeira aprendiz da vovó Cera do Tempo, Era do tempo. que ela, na verdade, se tornou uma maga, uma bruxa maga, né? E é assim, gente, todo mundo ficou curioso porque, na verdade, os livros do Terry só começaram a fazer parte do mesmo mundo depois do Incrível Maurício. Então, 4 livros, né? No quinto, que é o Aprendiz de Morte, que não, é tudo no mesmo mundo, né, Nath? Sim. Que ele vai ligando Então, as coisas. Gente, é fascinante, assim. é, Eu acho que no começo mas ele ainda estava se descobrindo ali, sabe? Com a Cor da Magia. Tanto é que a Cor da Magia, apesar de eu gostar, não é meu livro favorito, sabe? Não é o não, favorito. não. Porque ele tá se descobrindo muito, mas é muito legal como ele conecta essas histórias, gente. Então, continua. A gente tem o Mistério do Menino do primeiro livro e a gente tem a introdução para algumas pessoas da Escarina. Sim, incrível, né? Que eu acho que a Tiffany tem uma nova noção de poder
através dessa personagem. Eu não vou falar muito, porque senão é muito spoiler pra quem vai pegar e ler, É, né? é, ela é tipo assim, você é uma bruxa, eu sou uma maga, mas você parece É, uma bruxa, e você parece uma menina, é né? E eu acho muito. legal que, tipo Nossa, assim, muito a bom. vovó Cera do Tempo fica incomodada com a ex-Karina, por causa que a ex-Karina começa tipo, tirar um pouquinho de sarro das manias da vovó, comentar, ela ainda faz isso, ela ainda fala isso, não leva a sério, é porque ela gosta de você. E ela faz essas coisas, a vovó fica meio brava, né, por causa disso. Ela fica brava, ela fica incomodada, ela não gosta muito de... É que nem quando a tia Og fala pra ela que debaixo da sua roupa você tá pelada. Ela fala, não, eu uso mais roupa. É, porque ela é muito fechadona, né? Ela tenta passar essa vibe meio fechadona, mas ela se preocupa super com todo mundo, gente, na história. Eu acho que isso que é fascinante na vovó, né? Apesar dela dizer, eu não tô nem aí, ela tá aí sim, sabe? Pra todo mundo. E eu gosto muito de Asha Midnight, porque ele tem uma mensagem sobre luto incrível, né? Nesse livro tem a Uhum. morte de um personagem. E eu não imaginei que eu ia ficar tão triste com a morte desse personagem, porque pra mim esse personagem não era ninguém. Só que a forma como a Tiffany trabalha o luto nesse livro, nossa, me quebrou totalmente. E me fez refletir muito. Inclusive, eu fiz a tatuagem por conta disso, porque esse livro fala muito sobre transformação, né? A gente sai do primeiro livro, que é a Tiffany descobrindo que é bruxa, no segundo, ela aceitando, e esse terceiro, para mim, é como se ela agora entendesse o papel de bruxa, ela tentasse se inserir nesse mercado, sabe? Tipo, É, porque a que é bruxa, longe ela tem... que tá longe do luxo, né? Porque a gente imagina, agora que eu sou uma bruxa poderosa, o que eu vou fazer? Você vai cortar a unha de um velhinho que tá doente. Sabe? É É, um negócio meio louco assim. e é aí que ela percebe que a bruxa, principalmente nessas comunidades, é ela que tá lá antes do morte chegar. Ela que tem Sim. que fazer o preparo, deixar porra, que teve aquela vida mó difícil, confortável por 5 minutos, para ter um pouquinho de só ter calor humano. E como você falou, é um crescimento muito grande dela, né? Porque, como eu falei, primeiro era uma Certeza? menina, no segundo ela virando uma adolescente, aí ela já tá do pré-adolescente para uma adulta, certo? Nossa. E Eu acho que a aí, saga da Tiffany é tipo assim, pra mim, é onde o Terry tá mais refinado nessas reflexões mesmo, aquilo que a gente tava falando, sabe? Porque ele teve uhum. muitos anos pra trabalhar isso. Aí nesse livro, ele reforça a importância da memória. Eu acho que essa é a maior, sabe, mensagem assim pra mim. É isso, é a importância da memória nesse livro. O que é muito triste quando você Você comparando com a é realidade por do autor. causa. Aham. Você separou alguma frase pra gente? No Eu Devo Usar a Meia-Noite? Ou Eu Usarei a Meia-Noite? Vamos ver como a Ludmilla vai traduzir esse, né? Né? Nossa, eu quero muito que ela traduza esse livro, gente. Não, tô aqui ainda, Maria. Minha irmã veio perguntar aqui da entrevista. Eu falei pra ela, eu vou falar sobre Discworld, então não venha. E ela veio. Mas tô olhando aqui no Kindle, né? Porque eu li ele pelo Kindle. Porque, gente, é muito triste não ter Hum. todos os livros do Discworld por aqui. Cadê? É, Eu não vou achar agora, só no meu Kindle, mas meu Kindle não sei onde eu botei. No aparelho eu não não tô tem problema, conseguindo. Nath. Então, você quer falar mais uma coisa antes da gente passar pro próximo? Não, eu só quero falar mesmo que o pessoal, por favor, leiam o Discworld, sabe? Porque quando vocês começam a ler, a editora entende que tem um interesse por isso. Ou seja, eles podem Uhum, pegar os outros livros e trazer, sabe? Porque tá vendo que tem um uhum. movimento ali comercial, então é isso que vai atrair os editores a lançar. Porque, por exemplo, a Tiffany Ake, ok, 5 livros eles conseguem publicar. Mas quando a gente passa pra Jumbo, né? Gente, o Discworld são 42 livros, não são? Por Então, tipo, aí. pra editora ter um incentivo para continuar, a gente tem que começar a ler, sabe? Consumir mesmo. E é um material, assim, incrível para quem gosta de literatura fantástica mesmo. Vale muito a pena. É, cara, e tipo assim, eu não, falando um pouquinho disso, eu não sei porque, por exemplo, quando a Bertrand começou a publicar no Brasil, eles começaram da onde a Conrad parou, né? Uhum. Eles, eles foram, que foi o Pequenos Deuses, Homens de Armas e Lordes e Damas. E os Pequenos Homens Livres e o Chapéu Cheio de Céu. Né? Que eu achei que foi uma decisão inteligente, porque é uma série muito longa. Né? Sim.
Mas já que a Jambo tá começando do zero, vamos apoiar da maneira que a gente pode, né? Então, qual que Certeza. é o próximo livro, Nath? Ai, eu acho que é Winter Smith. Espera aí que eu vou dar uma olhadinha pra não estar falando O besteira. Criador do Inverno. Esse livro é muito engraçado, gente. Então, que aí que, opa, agora a Tiffany começa, o coração dela começa a viajar um pouquinho. É porque é um adolescente, né, gente? Chegou na idade que. Então, Ah, não. O I Shall Wear Midnight é o quarto e o terceiro que é o Winter Smith. mas Mas esse livro. A gente deu uma trocada, mas o Winter Smith é um livro muito engraçado, gente. E é isso, como o Marcos falou, né? O coração dela dá uma baladinha, né? Pelo filho do Lorde, né? E é muito engraçado, porque bruxas podem casar. Eu acho que a vovó Og cara, vovó Og, tem muito a dizer sobre isso, né? Inclusive, né? ela zoa muito a cara da Tiffany nesse livro, gente. Que velha hilária. É sério, eu É, adoro essa personagem. é porque a vovó Og, ela é muito diferente da vovó Zera do Tempo, né? Como elas Muito. dizem. Então ela. Vovó Og não, tia Og, né? A gente fala tia Og. Vovó. Tia Og. A tia Og, eu acho que ela quer mostrar pra Tiffany que a bruxa também pode se divertir. E a vovó Zera do Tempo Sim. fala, não pode se divertir demais, né? É, não vai ser que nem ela, né? Porque É, vovó. Não, gente, exatamente. tia Og, Né? Que guerreira, metade viu? da população das Hamptons são Ogs, né? Um que é primo do outro e eles não se falam, porque alguém Pois pegou a é. panela e não devolveu, né? Hilário, gente, E sério. então eu acho que o ponto alto desse livro é ela que ela tem um romancezinho ali que me lembra um pouquinho a Kiki no serviço de entrega da Kiki quando ela Ah, gosta do sim. menino que projeta aviões, né? Porque não é nada muito concreto, é meio aquele sentimento, né? E depois tem o Deus Usar Meia-Noite. E por último, gente, é o Coroa do Pastor. Vamos lá. Esse eu vou Ah, deixar pra Nath chorar, porque, vamos lá. eu vou pegar o livro, gente, que Eu eu vou tenho ser aqui. sincero, eu não tive coragem de ler Coroa do Pastor, tá? Eu Você não vai tive coragem chorar de ler esse demais. livro. Por causa de Eu chorei, eu fiquei enlutada, tipo, eu fiquei muito enlutada mesmo. Gente, olha que livro lindo. que é seguindo a capa minimalista, né? É, só que não veio ainda, né? No Brasil. Mas, Eu gente, não tive coragem, porque é o último livro dele, é o adeus dele, né? E me disseram que tem uma dedicatória do Neil Gaiman que te quebra, né? esse livro. Eu fiquei enlutada com esse livro, eu não consegui ler nada durante acho que um mês e meio por aí, porque eu fiquei realmente enlutada, gente. O Ô, sentimento de, Nath, tipo, eu sou de São Paulo, o que é enlutada? É de luto? tipo, Ah, você tá vivendo o luto, sabe? tá, tá. E eu não conseguia ler nada sem pensar nesse livro e chorar. Inclusive, minhas amigas até hoje dizem: Eu nunca vou ler isso hoje porque você chorou tanto naquele mês terminando esse livro. Uhum, Eu falei: Mas leiam, é bom mesmo você é sofrer. bom. Porque nesse livro, o que vai acontecer, gente? É a nossa despedida do Terry Pratchett, mas E do também mundo, do né? Discworld. E aqui a gente encontra vários personagens de outros livros. É tipo um reencontro entre a galera em um momento muito triste, que eu não vou falar o que é, senão é spoiler. Mas aqui a gente sofre, gente. O que eu tenho a dizer sobre esse livro é que a gente vai sofrer do início ao fim. É, Aqui a é, é, gente vê é nesse Tiffany livro, crescida. é nesse livro que tem aquela frase, quando nós vamos, aí a morte responde, Madame, nós já estamos lá. Eu acho que é, eu não vou lembrar, porque esse livro aqui eu li pelo Kindle e eu só comprei depois que eu disse eu preciso ter. É, Mas eu precisa não vou ter, né? lembrar. Então, é, pessoal, então essa é a questão da Tiffany dolorida, né? Que a Nath chama ela de Tiffany Ache, porque dolorido quer dizer. Ache é dolorido em inglês, É, né? que é dolorido em inglês. E como ela leu metade deles no Kindle, É. Em inglês, aí eu a gente acabei tem aceitando. essas pegadas. Eu sou fã de, por exemplo, você traduzir, né? Porque antigamente, no Rituais Iguais, a vila da vovó Cera do Tempo chamava Cabra da Peste, É, hilário né? pra mim. Que eu achei muito legal também. Então, eu acho que quanto a Tiffany Dolorida, eu acho que é isso que a gente pode falar dela, né, Nath?
Como, E, como não, que gente, você incentivaria o pessoal a ler o Discworld? poxa, se fosse assim, uma frase para você ler, se você quer se emocionar com o livro, aprender sobre crescimento, sobre luto, sobre você não estar sozinho, mesmo que você se sinta sozinho, eu acho que essa é a saga perfeita para você. Essa é a frase assim que eu tenho para incentivar o pessoal a ler, porque esse livro mudou minha vida, gente. De verdade, eu era uma Natane que lia histórias de uma forma, eu passei a ser uma Natane de outra forma, porque esse livro me mudou mesmo, mudou a forma que eu vejo muitas coisas na minha vida. Eu cresci com a Tiffany Aiken, sabe? Tipo, nesse sentido, porque a gente vai acompanhando aquela personagem. Eu li esse livro num momento bem tenso, assim, da minha vida, e eu vi que tinha esperança, sabe? Eu acho que esse é o poder, assim, da literatura, do Discworld, a gente vê como há esperança nas relações humanas. Eu acho que Terry trabalha isso de uma forma brilhante. E essa é a minha forma de dizer para vocês, né? Leiam o Discworld, gente. Nem que seja para começar pela Tiffany Aiken, o que eu super indico, pessoal. Eu comecei dessa Uhum. forma e para mim foi ótimo, sabe? Porque eu acho que é isso que tu fala, Marcos. Aqui ele trabalha tão bem essas questões reflexivas que eu acho que vai tragar o pessoal para continuar com os outros livros, sabe? Uhum. Bom, é isso, né, pessoal? Eu mesmo, por exemplo, na época eu ainda peguei o primeiro pela Conrad, depois eu descobri o da Bertrand, só que como eu sou rato de sebo, eu fui no sebo, né, e achei o meu por R$ 20, Nath. Nossa, ótimo. Né? E essa nova edição do Pequenos Homens Livres, eu queria agradecer a Isadora Castro, que ela me deu de aniversário, Ai, que né? ótimo. Então, que tá maravilhosa. Eu nem ia pegar porque eu já tenho, e é a tradução da Ludmilla, né? Então, mas queria agradecer. E é isso, Nath, agora deixa eu te perguntar antes da gente encerrar, tirando a saga da Tiffany, das bruxas, né? Qual é o livro que você mais gosta? Ou qual que é a saga que você mais gosta? É a morte, gente, porque ele é meu personagem favorito. Mas, olha, eu tô chegando na guarda, então talvez essa opinião mude. Mas, porque eu não li todos os livros da guarda ainda. Eu sei que o Coronel Vimes, né, tipo, Capitão Vimes. Capitão Vimes, Se alguém vai eu acho que botar ele fogo vai. nessa cidade, serei eu. Eu acho que ele vai conquistar um espaço muito grande no meu coração, mas no momento, a saga da morte vem ali em segundo, sabe? Do morte, né? Porque aqui não é a morte, é o morte, que é um É o personagem masculino. Morte. E O Senhor da Foice é meu livro favorito deles. Esse livro a gente leu, né? Em A conjunto. gente leu, a gente falou com a Ludmilla, Foi. tudo. Nossa! Esse livro, Né? gente. Você começa rindo e termina chorando. Que livro incrível. Então, o meu, assim, as bruxas eu amo elas, tal, mas eu gosto muito da guarda, né? Porque no Brasil a gente tem o guarda das guardas, agora tem o vigilância, homens de armas, que seria o Night Watch, né? Vigilância noturna. E o próximo da série, se eu não me engano, é o Pés de Barro, que eles incorporam golems Ah, no sim. se eu não me engano é esse, tá, gente? Mas também tem aquela série do Going Postal, são Ah, eu quero três, né? muito. Eu ainda E não pra, tenho os livros dele. então, e pro Go Impostal, gente, o primeiro é que tem um malandro na cidade, né? E o Patrício pega ele e fala, ó, a gente tem esse novo sistema que é tipo um telex, que é com faróis, né? Ele fala, eu não gosto de ter só um recurso. Eu vou reviver o nosso sistema, o correio. Aí esse cara tem que reviver o correio. Aí o segundo, no primeiro livro, fala que esse cara causou fraude no dinheiro. Aí ele tem que estabilizar alguma coisa money, eu não lembro o nome do livro, né? E o terceiro, que é o Going Steam, que aí Discord ficou um pouco steampunk, que aí vai introduzir a Estrada de Ferro. Então, esses livros os temas deles são comunicação, dinheiro e transporte, né, Nath? Gente, eu tô doida pra. Eu ainda não li esse, eu quero muito porque eu sou jornalista, né, gente? É uma curiosidade. O Terry também era jornalista. Você sabia Então, que tipo tem assim, um especial para televisão do Going Postal? eu tô doida pra achar, não tô achando em lugar Tá nenhum. no YouTube. Tá no Os dois YouTube? episódios, tá? No YouTube, os dois episódios. Você pode Ah, assistir então Going eu Postal. vou procurar, porque eu não tava achando. E tem outro também que é da Patrulha, tem uma série da Patrulha. Que É eles horrível, fizeram. não assim, é Ai, horrível. sério? Eles estragaram. A única coisa que eles fizeram legal
é o Golem, porque eles usaram um cara numa roupa tal. Mas, assim, gente, me perdoem, tá? Mas eles quiseram dar um toque moderno pro disco. Uhum. Eles pegaram uma saga ali do Capitão Vimes que, se você não conhece o resto do pessoal, não faz sentido, né? É, e eles transformaram o Patrício, que é o. A gente já tem o ator que faz o Patrício, que é o cara que faz o pai do Tyrion no Game of Thrones, ele tá na série. Que massa! Ele é perfeito, né? Aí eles colocaram uma mulher com cabelo, sabe, muito estranho, sabe? Ela não parece o Patrício, ela não parece o Lord Vertinari, né? Ela daria Já melhor. tinha aquela imagem, né, do personagem. É, ela seria uma ótima futura senhora Capitão Vimes, viu? Uhum. Então, mas é isso, são essas coisas. Então, e a gente, além disso, a gente tem o Cor da Magia, tem um especial para televisão em duas partes também, e o Estranhas Irmãs e Soul Music são Rockfather também, né? animações. Eles têm desenhos animados que você consegue encontrar no YouTube também, né, Nath? E Rockfather, que é de Natal, que eu adoro. Todo Natal eu gosto de O assistir. Hogfather, é que o Hogfather é o especial de Natal do Discworld. Esse te faz chorar demais no final, né? Fala sério. Então, porque Susan. eles não têm Natal no Discord, eles têm o Réveillon dos Porcos, né? E é bem complicado para você. Se eu não der, eu não quero dar o spoiler, É mas spoiler. isso é muito interessante. Mas é isso, pessoal. Por favor, deem uma olhada no Discord. Eu e a Nath e as meninas vamos voltar para falar de Discord esporadicamente, né, Nath? Com certeza. Então, você quer escolher o próximo? Eu deixo você escolher o próximo que a gente vai falar. Ai, sério? Sério. Deixa eu pensar. Pô, a gente podia falar da patrulha, né? Pô, a gente podia falar do Homens de Armas, né? Guardas, guardas. Guarda as guardas, a gente pode ler. Guardas, guardas, né? Hoje a gente descobre que à noite tem coisas mais horríveis que o Cabo Nob, e isso é assustador. Coitado do Cabo Nob, né? Poxa. Coitado, gente. É muito engraçado. Gente, é sério. Que livros engraçados. Eu acho que Uhum. é o prime do humor do Terry Pratchett, sabe? É muito Eu bom. também acho, porque ele brincando com o. Ali ele tá fazendo a versão dele de filmes noir de detetive. Uhum. Não é verdade? E eu gosto. É Eu porque sou. o Terry tem muito disso, né? Ele Tem. pega, tipo, elementos e trabalha a versão dele. Tipo, Conto de Fada. Ele fez a versão Terry Pratchett do Conto de Fada, sabe? Uhum. Os filmes mesmo, quando as bruxas viajam, tem muito de Oz, né? O Mágico de Oz, por exemplo. Tem muito do Mágico de Oz e tem muito de. Daquela megera, como é? São alguns clássicos, assim, que ele usa São. e recria. E eles também têm muito. Eles brincam muito. Macabé. Isso, exatamente. Eles também usam muita coisa de Nova Orleans, né? Da mitologia. Nossa, muito bom. Da Né? mitologia. E a gente finalmente sabe o que aconteceria com o Gribo se ele tivesse forma humana, né? Meu Deus. Ele abusou totalmente do poder, viu? Que gato Nossa desgraçado. senhora, né? E quando chega para Margarete, É, você pode abrir os olhos. Eles não estão fechados, eles deveriam estar, né? É que, véi, gente, gente, é muito quem, engraçado. quem não sabe quem que é o Gribo, ele é o doce gatinho da, Doce. da tia Og. E, tipo assim, até uma moça do tempo gosta de ficar longe dele, porque dizem que dizem que ele é um tanto libertinoso, que até as Com ursas certeza. têm medo de ficar perto dele, né? Aí, o Coitado Terry dele. viajou na criação desse personagem, mas é Cara, hilário, gente. eu achei fantástico. E tem uma arte de um fã que desenhou o Cal Urban, né? Que é o Billy Butcher do The Boys, como se fosse o Gribo no Quando as Bruxas Viajam. Depois me mande, que eu quero Eu ver. te mando, Maravilhoso. eu te mando. Bom, mas é isso, pessoal. Muito obrigado. E eu deixo para a Nath se despedir, passar os canais dela, né, Nath? Vai lá. Tá. Gente, obrigada, né, por assistirem até aqui e falar sobre Discworld. Vamos incentivar um LC aí, quem sabe, se todo mundo concordar, para vocês se introduzirem nesse mundo que vale muito a pena. Talvez seria até uma boa a gente começar, na verdade, pela Cor da Magia, já que está lançando pela Jumbo. Aí o pessoal teria a oportunidade de entrar nesse universo logo com o primeiro livro, né? Mas é uma Uhum. ideia. E obrigada, né, Marcos, por sempre me receber tão bem. É sempre incrível falar sobre Discworld com quem também é muito fã e não deixa esse fandom morrer nunca.
E minhas páginas são meu Instagram e TikTok, que é Indicanat, né? @indica_night. Eu tô pensando muito em criar um YouTube, porque eu gosto muito de vídeos mais longos, né? E no Instagram e TikTok a gente sabe que a gente não tem A esse gente não espaço. consegue, né? Mas é isso. Então, pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Nath do Indica Nath. E lembre-se, se vocês verem uma bruxa dormindo, ela não está morta. Tchau, tchau. Tchau.